Sejam bem-vindos, pessoal. Boa noite. Ok, estou fixando aqui o título da nossa live de hoje, tá? Obesidade, doença neurocomportamental. Vai ser uma discussão bem interessante com a doutora Renata. Deixa eu ver se ela já me convidou aqui. Acredito que sim, que aí a gente já começa aqui, ó. Ok, vamos começar. Olá, Olá, tudo bem? tudo bem, Renata? Tudo Prazer falar com jóia, você. prazer. Bom, acho o tema bastante fantástico, né? Falar sobre obesidade e cérebro. Eu sou um entusiasta de associar todas as questões orgânicas com a questão do funcionamento do cérebro, né? É isso que eu tenho feito aqui no meu canal. E aí, sempre pesquisando na internet, aí eu encontrei com o seu Instagram, né? E achei bastante interessante, uma quantidade de publicações muito pertinentes sobre o sistema endócrino, sobre obesidade. E aí eu falei, vou fazer um convite para ela, que inclusive estudou aqui na minha cidade, né, na área médica. E aí, seja muito bem-vinda. Gostaria que você apresentasse para o pessoal, para te conhecer melhor. Vou te conhecer assim ao vivo, já sigo o seu Instagram, já faz um tempinho. Sou super fã e eu fico encantada que você consegue ser organizado. O meu é meio bagunçado, né? O seu tem aquela coisa de cores, é muito bacana. Claro, né? O que mais interessa, o conteúdo excelente, gosto muito. Me atraiu muito, né, para a faculdade, a parte de neuro também. E tudo acaba passando um pouquinho por neuro, né? E tudo por endócrino também. Eu tô puxando a sardinha para cá. Mas então, nós formamos no mesmo lugar, né? A gente nem sabia ainda, na Universidade Federal de Uberlândia, cidade que eu amo, fiquei lá mais de 10 anos. E eu me formei em 97, tem um tempinho. Aí fiz residência de pediatria, depois de endocrinologia pediátrica. Como boa goiana, não dei conta, vim embora para Goiânia de novo, mas estou sempre em Uberlândia, assim. E aí o resto da minha formação eu tenho feito aqui em Goiânia. Eu fiz mestrado em genética, e exatamente na área de genética da obesidade infantil. E eu fui estudar genes que têm a ver com esse comportamento que interfere no comportamento alimentar. Depois do mestrado, agora eu estou terminando o doutorado, também seguindo a mesma linha de pesquisa. Já fiz minha qualificação, já estava com a minha defesa marcada. Mas aí veio o coronavírus e eu não sei quando, eu estou no limbo entre a qualificação e a defesa. Então, ganhei um tempinho para escrever com mais tranquilidade, vamos dizer assim, né? Mas gosto Legal. muito de juntar a área básica com a área clínica e E fazer quando a gente fala assim essa de. transferência, assim. Legal. Quando a gente fala de obesidade, né, muita gente acha que é simplesmente o acúmulo de gorduras e isso não tem nenhum significado a mais que isso em regiões do corpo. Mas quando a gente quer da área mais técnica, né, a gente vai puxar artigos científicos ou fazer um levantamento de estudos, você que constrói a sua carreira em cima muito disso, o volume de informação é gigante e é uma coisa totalmente interconectada com tudo no organismo, né? Não, tudo, tudo. Na verdade, obesidade já foi considerada por muito tempo, erroneamente, como um problema de caráter, uma falta de caráter ligada ao pecado da gula, à falta de vergonha na cara, preguiça. E não tem nada disso, não tem nada disso. A gente percebe agora que isso está ficando um pouco mais claro. Todo mundo deve estar acompanhando, né? Todo dia os informes do Ministério da Saúde e a gente vê lá. Uma das coisas que fazem as pessoas morrerem mais, complicarem mais, é obesidade. Principal comorbidade que está ali é cardiopatia, mas obesidade leva a cardiopatia. A segunda é diabetes, mas obesidade leva ao diabetes. E os jovens que complicam, a maior parte tem obesidade. Então, acho que o pessoal está abrindo os olhos que, poxa, não é muito além da estética, não é culpa da pessoa, não é gordo quem quer. Tem até um livro nos anos 90 que tinha esse título, Isso é Mentira. Então,
a maior, deve ter um ou outro que é gordo porque quer, mas no geral ninguém quer ter obesidade. Tem porque é uma doença mesmo, é uma doença em si e ela traz outras complicações, né? Ela altera o sistema nervoso e o sistema, todo o organismo da pessoa, e isso, uma vez que se torna um hábito incorporado, é difícil de modificar, né? A gente não tem essa volição, essa vontade de simplesmente, eu vou modificar. Às vezes precisa de um acompanhamento profissional, muitas vezes, né, para poder conseguir incorporar novos hábitos e tirar esse fator de risco, que é um dos fatores de riscos modificáveis mais importantes para uma série de doenças que a gente tem. Uma delas é a complicação aí do novo coronavírus, né, que você citou, mas tem muitos outros, né, Renata? Sim, as duas principais causas de morte no mundo, que é a doença cardiovascular, infarto e derrame, quem é que é um grande fator de risco? A obesidade. A segunda principal causa de morte no resto do mundo é o que? Câncer. E a obesidade aumenta o risco de vários cânceres, e não só no adulto, na criança também. Já está comprovado agora que também cânceres iniciando na infância tem a ver com a obesidade. Não é só, é muito além de questão estética. Não é, e o que o cérebro tem com isso? Não é só a boca, não, né? O cérebro não tem gordura lá dentro, eu não vou ficar gordo na cabeça, mas como é que é isso? Tem tudo a ver com o comportamento. E o nosso comportamento facilita a obesidade se manifestar na gente. Então, é uma doença muito complexa, que a gente tem uma interação de vários fatores. Então, tem a genética, que eu adoro, né, falar. Então, a gente pode nascer com uma predisposição, uma tendência genética, ela é muito importante, né? Os trabalhos mostram que até 80% do nosso IMC, o índice de massa corporal, ou o tanto de gordura que você tem no corpo, tem a ver com a genética. Mas sem a influência ambiental, não tem obesidade. Então, se você estiver preso num campo de concentração, você pode ter a genética pior do mundo para obesidade, que você não vai ter obesidade. Então, eu preciso de uma interação. Com as mudanças dos últimos anos, esse estilo de vida que a gente fala que a gente está vivendo num ambiente obesogênico, o que a gente percebe? Os índices de obesidade estão indo lá para cima. E desses fatores ambientais, aí vem um monte de coisa. Estilo, tipo de comida, acesso a essa comida, quantidade de calorias que você come, se você come várias vezes ao dia, poucas vezes ao dia, exercício físico e um monte de coisas. E aí que vem a parte da neuro, né? Porque como você lida com a comida tem muito a ver com os circuitos neurais. De maneira geral, é o consumo, né, de energia, vamos falar assim, e o gasto. Só que entre essa balança, um emaranhado de fatores que vão interferir. Se né? essa matemática fosse fácil, não tinha mais obeso no mundo, né? Então, essa balancinha, quanto que eu comi, quanto que eu gastei, realmente. Só que essa balança é extremamente complexa. Que a gente tem um controle dentro do nosso cérebro, o controle da fome e da saciedade. Então, se a gente ficasse só comer só o que eu preciso para ficar vivo, ok, não tinha ninguém fora, né? Esse controle que a gente falou, homeostático, a gente tem isso para um monte de coisa no corpo. Por exemplo, temperatura. Você tem que pensar, nossa, tá calor, eu vou suar e aí eu vou refrescar meu corpo. O seu corpo faz isso por você. Tá muito frio, eu vou me encolher, eu vou ter tremor para aumentar a temperatura. E com uma série de coisas, pressão, funciona muito bem esse componente de homeostático para deixar a gente, né, na homeostase bonitinho. Só que a gente tem um outro componente que bagunça tudo. Comer é gostoso. Tem um componente hedônico ou do prazer. Comer é muito bom. E aí é difícil. Ai, quem nunca? Joga a primeira pedra, quem nunca tava assim, nossa, tô cheio, não aguento mais. Foi lá no rodízio, Nossa, aí em Uberlândia tem uma... Como é que chama, gente? Aquele frente do... Tem uma churrascaria tão boa. Nossa, a gente come, não aguenta mais nada. Tá. Aqui é a terra da churrascaria, muito bom. Esqueci o nome, mas ela é ótima. Passa o carrinho da sobremesa, de repente, do nada, abre magicamente um buraco no seu estômago e você consegue comer aquele doce, porque mudou o sabor. Isso é tudo menos fome. E como que a gente, né, suplanta totalmente? Mas você, não, eu quero sentir aquele prazer daquela comida, e é atropelo isso mesmo, e aquela comida
que tem muita gordura e muito carboidrato junto, aí isso é que dá conta de desregular bem, né? Então, E é esse curioso, componente né? do prazer, ele dá conta de bagunçar. E Tá? é curioso que, na verdade, assim, é um mecanismo evolutivo do nosso cérebro, né? Porque talvez a gente venha de uma evolução aí onde havia uma certa escassez de alimento, então o cérebro precisava incentivar o armazenamento, né? Só que aí a gente migrou agora para uma sociedade onde a gente tem essa disponibilidade muito mais fácil de alimento. E aí, esse mecanismo de armazenamento ele não se torna tão necessário mais e acaba sendo prejudicial, né? Que aí tem Isso, o muito que isso já também, foi né? vantajoso no passado, agora é prejudicial nesse estilo de vida que a gente tem. Tem duas teorias antropológicas muito interessantes que juntam essa antropologia com genética para explicar isso. Uma é bem famosa, que é aquela do genótipo poupador, que diz bem isso. Então, né, na história do ser humano, o que a gente teve? Muitos períodos de escassez de alimento. Então, na pré-história, você não tinha ainda cultivo de alimento, você não tinha certeza se ia comer hoje ou não. De repente, matava um bicho, vamos comer, comia muito. Se você tivesse essa capacidade de comer muito, melhor para você. Então, se você tivesse capacidade, aquele pouquinho que comeu, de deixar guardado, são os genes poupadores, mais sorte para você, que na hora que chegasse o momento de privação, você ia sobreviver mais tempo. E esses genes foram passados adiante, eles foram positivamente selecionados, certo? Quando muda tudo, com a agricultura, a revolução industrial, agora esses genes já são o quê? Não são mais vantajosos. Tem uma outra teoria, que é a teoria do Speakman, que fala da ausência do predador. Ela não contradiz essa, mas ela complementa. Ela diz o seguinte, que na verdade não foi só isso, mas o fogo veio e mudou tudo também. Por quê? Primeiro que o fogo, você cozinha os alimentos, então você consegue comer muito mais calorias em menos tempo. Então, uma cenoura crua, você vai gastar mais energia para digeri-la do que uma cenoura cozida. E você consegue, então, fica mais palatável. Tem alguns alimentos que você só come Menos mastigação, né? menos mastigação e tal. E não só isso. Então, veio o fogo, você já começou a comer melhor. Temos um monte de alimentos que não dava para comer cru, mas agora a gente come, né? E você tirou o seu predador. Então, vamos lá, tem onça, tigre e tal. Antes do fogo, a gente não estava no topo da cadeia alimentar. Tava aquele bando de humanos, vinha um tigre, aqui no nosso caso, aqui no Brasil, uma onça. Vamos sair correndo. Quem que vai ser o primeiro a ser comido? Aquele mais gordinho, menos atlético, certo? Então, antes do fogo, os menos atléticos tinham menos chance de passar essa característica para frente. Com o fogo, eu não precisa ser atlético. Aqui, seu onça, o fogo, ele sai correndo. Então, com o fogo, nós fomos lá para cima. Então, essa característica de ser atlético, ser mais slim e tal, que era vantagem, que era não vantajosa, continua sendo vantajosa, mas que era um fator assim limitante para você ser comido ou não pelo seu predador, sumiu. Então você junta essas duas coisas, não tem mais predador, esses genes aí vão ficando. E com essa revolução industrial, pronto, esse pool genético é muito grande, né? Por isso que a gente vê esses índices de obesidade pipocando para tudo que é lado. Né? Eu acompanho muito uma neurocientista, a doutora Suzana Herculano, e ela fala que a grande escalada evolutiva do cérebro humano foi proporcionada pelo cozimento dos alimentos, quando a gente passou a cozinhar. Porque o cérebro ele conseguiu extrair uma quantidade de nutrientes com muito mais facilidade, e aí desenvolveu demais, drasticamente o cérebro. Totalmente vinculado aí com o que você comentou, né? Então, a questão da obesidade talvez é uma questão evolutiva que acompanha o ser humano aí de muito tempo, né? Eu estava fazendo uma leitura também, eu vi muito interessante assim, sobre a questão da definição de obesidade. Tem essa definição técnica aí, em questão que é muito simplista, né? Questão de consumo de energia com gasto energético, essa diferença, mas tem muita gente que fala hoje em dia que é uma questão é uma síndrome inflamatória no organismo, praticamente, uma inflamação crônica orgânica, né? Explica isso melhor pra gente, o que seria essa inflamação crônica no organismo? Então, quando você começa a ter esse desequilíbrio, que não é tão simples assim, mas você começa realmente a comer mais calorias do que está gastando, você começa a acumular essa caloria em forma de gordura. E antigamente se achava que o tecido adiposo era só tá ali, né? Um coxinzinho para deixar você com aquelas formas mais
né, arredondadas e estava ali como proteção também para quedas, etc. Mas não é só isso. O tecido adiposo, ele é um grande órgão endócrino, ele produz um monte de coisas. E se você tem um excesso de tecido adiposo, e esse tecido adiposo ele pode ser com células muito grandes ou várias células pequenininhas. Então, tem uma certa diferenciação. Esse tecido adiposo com células muito grandes, ele produz uma série de citocinas, entre aspas, do mal. Entre elas, várias que são pró-inflamatórias. Essa questão da mortalidade no Covid parece que é por causa disso, por causa dessa inflamação que já está no nível de inflamação. E quando vem esse... Eles chamam de meta-inflamação, né? Que tem uma inflamação meio que normalmente, que aí de repente pode desencadear algum agente, pode aumentar ela drasticamente, né? Drasticamente, exatamente. Então, tem não só a inflamação, mas também um outro ponto crucial de citocinas que as gorduras produzem, uma que se chama resistina, olha só, de resistência à insulina. Então, vai ficando com maior peso corporal, essa gordura produz diversas substâncias que fazem mal ao seu organismo de diversas formas e aumenta essa resistência à ação da insulina. Insulina todo mundo já ouviu falar, né? Que insulina, a gente pensa em insulina, pensa em diabetes, ela faz o quê? Abaixa o açúcar do sangue. Mas insulina não é só isso, para isso, ela faz um monte de coisas. Perifericamente, ela é um grande anabolizante, então ela faz você ganhar mais peso ainda, ganhar músculo também. E no seu cérebro, olha só, vamos botar o Ela cérebro aqui, o que a atravessa e insulina atua, né? faz, né? A insulina comunica que não é para comer. Então, quem está com muita insulina, ela manda você não comer direito. Outro hormônio importante que a gordura faz, na verdade, a gordura não faz insulina, a gordura faz você ter resistência à insulina. Quem produz a insulina é o pâncreas. Mas um interessante que a gordura produz é a leptina, que a gente fala que é o hormônio da saciedade. Então, você tem mais gordura, produz leptina, a leptina vai para o cérebro e fala, para de comer. Uai, mas não tá esquisito? Você, o gordo, a pessoa obesa, ela tem muita gordura, tem muita leptina, era para comer menos. Olha o que acontece. A pessoa obesa, ela tem uma resistência à ação da leptina. Então, ela produz mais hormônio da saciedade e mesmo assim ela come mais. Então, a obesidade, ela atrapalha um monte de questões fisiológicas do corpo. Então, a insulina não funciona direito. Você produz muita insulina, sua glicemia continua subindo. E a insulina e a leptina não dão conta de falar para o cérebro, pode parar de comer. Você já tem uma adiposidade boa. Então, tudo que funciona na pessoa que está variando ali no seu peso normal, ela fica tudo... A fisiologia fica toda diferente quando a pessoa está obesa, porque ela tem uma resistência. Então, até essa comunicação da periferia do seu corpo, dizendo para o seu cérebro, come ou deixa de comer, isso não funciona tão bem. Vocês já viram que isso acontece muito? A pessoa fica a vida inteira mais ou menos assim, 2 quilinhos para mais, 2 quilinhos para menos, tal. Você, às vezes até muda um pouco, faz mais exercício, faz um pouco menos, come um pouco mais nas férias, volta facinho. E você fica aqui. Mas se você ultrapassa um certo limite, a tendência é que o peso vai só aumentando. Você perde esses fatores regulatórios. E aí, essa comunicação já não acontece direito. Então, a gente tem um sistema de comunicação da periferia para o cérebro falando da adiposidade no geral. Então, o seu IMC tá bom ou o seu IMC tá chegando mais para lá. Então, você vai comer, vai ter mais fome ou menos fome. Uma coisa mais crônica, que é justamente a leptina e a insulina. E ao longo do dia, a gente tem várias vezes. Tô com fome, comi, tô saciado. Fome, saciedade, fome, saciedade. Quem comunica isso são os hormônios gastrointestinais. Então, quando você come, então, por isso, uma das coisas que é bom comer devagar. Você vai comendo devagar, vai indo devagar. E quando chega a comida na parte, depois do estômago, já no intestino, uma série de hormônios são produzidos. Um deles é o GLP-1, que a indústria farmacêutica já copiou e faz remédio até. E ele vai lá no cérebro e fala, para de comer. Aí você dá aquela sensação, não aguento mais. Mas só que tem que chegar lá na parte mais de baixo do seu intestino para isso acontecer. E quando você está assim com o estômago bem vazio roncando, não é só o estômago vazio roncando, mas ele produz também o hormônio da fome, que é bem fortão ali
no seu fundo do estômago, a parte mais de cima do estômago, assim, e vai lá no cérebro falar, ô, tá com fome, que é a gastrina. Esses são os motivos que a cirurgia bariátrica é tão boa, funciona muito bem. Assim, é ruim, né? Você tem que fazer uma cirurgia tão agressiva. Isso quer dizer, poxa, que eu falhei muito, eu como endócrino clínica, se meu paciente chegou lá. Mas não é só que tirou um tamanho do estômago, um tamanho do intestino. Tem a questão mecânica, mas tem a questão hormonal. Você arranca um pedaço do estômago que produz o hormônio da fome. Aí você vai diminuir a fome. E você liga mais rapidamente o estômago, a comida chega muito mais rápido lá na parte do intestino que vai produzir o GLP-1. Então, rapidamente, comer um pouquinho, já tem o hormônio da saciedade. Já fica saciado. Por isso que o paciente da cirurgia bariátrica, ele não consegue mais comer. Não é só uma questão mecânica, né? Física, não é só né? mecânica, não é só mecânica. Tem toda uma questão hormonal. O balão, que é só mecânico, não tem tanto efeito assim. Já a cirurgia bariátrica mas tem uma morbidade muito grande, né? Então a cirurgia bariátrica acaba mexendo aonde? Tudo vai pro cérebro, não tem jeito. Neuro é demais, né? Eu tava vendo também, até recentemente eu fiz uma live com meu colega neurocirurgião da medicina integrativa. E a gente tá falando sobre o eixo intestino-cérebro, né? E a leptina é o principal regulador desse eixo intestino-cérebro, até pelas vias que você comentou aí, né? Outra coisa interessante é essa diferenciação entre o que chamam de tecido adiposo branco, tecido adiposo marrom, a gordura branca, a gordura marrom, que eu acho bastante interessante, né? E a questão da gordura visceral, que muitas vezes não é só a pessoa pesar e ter o peso absoluto dela, e isso às vezes não é um dado tão importante como mensurar a gordura visceral, né? Como é que seria isso, assim, na prática? Sem dúvida. Então, são duas coisas aqui. Uma que, quando a gente fala só de peso para altura, que é o índice de massa corporal, ele é muito simples, muito fácil. A gente usa muito até para trabalho científico, que você compara uma população grande, mas ele não diz composição corporal. Então, você pode ter um IMC, vamos supor, de 26, que é um sobrepeso, a pessoa tá cheia de gordura mesmo, e ser metabolicamente um obeso, com muitas alterações, e pode ser um atleta com muito músculo, está super saudável. Então, a composição corporal dada por outros exames, ela é muito mais fidedigna nesse sentido. E vamos lá falar agora de uma pessoa que é obesa. Então, se ela tem uma obesidade, então, tanto no IMC quanto na composição corporal, tem muita gordura. Se ela tem uma obesidade mais de bumbum, coxa, mais subcutâneo, ela é menos doente do que aquela que tem a gordura na barriga. Essa barriga dura, assim, de chope, né? Pessoal, ou andrógena, que é bem clássica dos homens. Não só quem bebe chope, mas o homem que engorda, ele tem maior tendência a engordar na barriga. Mas não só homem, mulheres também. Então, quanto mais você tem gordura no abdômen, mais está refletindo a gordura de dentro da sua barriga. Não só a gordura em volta das vísceras. E elas são diferentes. Essa gordura visceral, ela é aquela que tem as células bem grandonas, que elas são mais inflamadas e que produzem muitas substâncias ruins, inflamatórias ruins. Se você tem mais gordura subcutânea, se tiver demais, vai acabar também tendo um efeito nos exames e tudo mais. Mas quando você tem mais gordura subcutânea, você tem menos alteração dos exames, porque você produz menos daquelas substâncias ruins. A produção de citocinas nessa gordura, que ela é menorzinha, mas ela está hiperplasiada. Ela é menos pior, vamos dizer assim. Todo mundo tem que ter um pouco de gordura. Gordura também não é assim do mal, né? A gente precisa ter o mínimo, que também vai para o outro lado. Faz parte, né? Faz parte, né? A gente tem hormônios que vêm de colesterol, então não precisa radicalizar, né? E tem medicamentos que conseguem fazer, um dos medicamentos que tratam diabetes, eles até aumentam de peso, mas melhoram o diabetes justamente porque aumenta essa gordura. Agora, tem um remédio, tem uma panaceia natural, que se chama exercício físico, que ele, durante o exercício físico, o seu músculo produz um hormônio que chama irisina. E o que a irisina faz? Vem de Íris, da mensageira dos deuses. Ela transforma essa gordura, entre aspas, branca do mal, em uma gordura parecida com a gordura bege, do bem. E a gente fala esse processo de acastanhamento ou browning. Não é browning de comer, é browning do tecido adiposo.
Então, às vezes, a pessoa está obesa, vai para academia, não emagreceu tanto em termos de medida, emagreceu um pouco de medida, ganhou, não emagreceu tanto, mas melhora muito a saúde, porque você está trocando o tipo de gordura. Aí o povo preguiçoso, né, já está tentando fazer uma pílula de irisina, mas não está funcionando. Agora, a irisina do músculo em atividade, ela funciona muito bem. Pra você ter uma ideia, o obeso ativo, ele tem menos risco cardiovascular do que o não obeso inativo. Porque ele tem a produção das citocinas do bem por essa gordura acastanhada, amarronzada. Perfeito. Não, e assim, né, eu estava vendo assim, existe um número de situações em que a obesidade pode influenciar no cérebro e vice-versa, que é muito grande, né? Aí, só para elencar algumas aqui que eu coloquei, Você há tem uma uns posts evidência. super legais. Então, eu vi assim que existe uma evidência bem direta de obesidade com atrofia cortical em algumas áreas muito importantes, né? Eu até elenquei aqui o hipocampo, que a gente vê falando bastante sobre a questão de memória. Inclusive, existe uma associação um pouco paradoxal entre obesidade e doença de Alzheimer, né? Que a obesidade em pessoas mais jovens predispõe ela a ter um déficit cognitivo, de memória, mais tarde na vida. Só que o idoso, quando ele tem um peso um pouco maior, alguns estudos mostram que nessa população já idosa é um fator um pouco protetor da questão cognitiva. Então é uma coisa meio paradoxal que ainda precisa de maiores estudos. Mas no sobrepeso, na casa dos idosos, não obesidade? Obesidade mesmo? Então, pelo que eu li, falava a questão da obesidade. Obesidade, entendeu? Depois eu posso te mandar esse artigo aí. Até chama isso de paradoxo. A gente quase não vê idoso obeso. Ou ele emagreceu ou ele morreu antes. Obeso mesmo. Você vê com sobrepeso. E a questão de chamar assim, o Alzheimer de diabetes tipo 3 ou diabetes do cérebro? O que você fala pra gente disso? Então, assim, eu vejo, pela explicação até que eu até vi aqui no artigo que eu li de 2019, que tem total relação, entendeu? Total relação. Eu acho que o Alzheimer é uma doença mais multifatorial do que só uma questão de resistência à insulina, que pode afetar ali, inclusive a neurogênese no hipocampo e tudo. Eu acho que é maior do que isso, mas com certeza pode ser um fator implicado sim, né? A questão da resistência à insulina, à hiperglicemia, altera principalmente ali o hipocampo, diminui a produção de novas células, e isso é um fator muito associado com o começo da doença de Alzheimer. Então, assim, com certeza pode ser uma via associada, sabe? Eu acho que é por aí, né? Tem jeito, a gente acaba voltando sempre para onde? Estilo de vida saudável, né, gente? Sempre. Outro ponto importante também é quando a gente estuda a questão do sistema de recompensa, né? Que até estava comentando com você antes, que envolve muito a questão da dopamina, o núcleo accumbens, e esse sistema de recompensa ele vai se adaptando, ele é que é muito difícil de modificar nos indivíduos que têm sobrepeso e obesidade, porque ele é modificado, há uma alteração na receptação de dopamina ali no núcleo, né, que joga lá para a região frontal. Então a pessoa ela vai se acostumando e cada vez mais o efeito da comida não vai sendo suficiente para poder inibir o funcionamento desse sistema. Ela sente cada vez menos prazer e precisa comer mais, né? Seria mais ou menos por aí. Então afeta bastante o sistema. É bem tipo vício mesmo, né? A minha tese de doutorado e minha dissertação de mestrado foram com polimorfismos, que são variantes genéticas, exatamente nesse sistema de recompensa cerebral. Que então é tipo assim, começa uma cascata, um neurônio vai comunicando com o outro, até que no final a gente chega na sensação de prazer. Então começa com a serotonina, mexe com GABA, com um monte de coisa. No final, eu preciso do quê? Da dopamina funcionar direito. Então, a dopamina vai dar aquela sensação, gostoso, ai, prazer, que beleza. A sensação de recompensa ou de prazer. E o mesmo lugar que a comida dá conta, aquela comida gostosa, né? Guloseima, que dá conta de estimular cocaína, drogas lícitas ou ilícitas, comportamentos tipo jogo sem parar e coisa boa também, né, gente? Música, exercício físico. Então, você pode estimular o seu sistema, essa cascata de recompensa cerebral com coisas que vão te proporcionar saúde e não a doença.
Então, tudo isso, na verdade, age no mesmo circuito, nos mesmos neurônios ali. E tem estudos mostrando que as pessoas obesas, elas têm tem mais genes que deixam esse sistema meio atrapalhado, vamos dizer assim, meio fumante, alguém que colocou ele também. Tudo que dá sensação de prazer vai acabar agindo nos mesmos neurônios ali. Então, olha só, o que os obesos vêm? Eles vêm com uma tendência a ter uma antecipação muito importante. Então, ele olha para a propaganda no chocolate e fala, a pessoa que não tem assim, ela faz, Então, ele tem uma maior, ele acha que vai sentir muito prazer. Então, ele tem uma antecipação maior. Só que aí, na hora que chega no finalzinho lá da dopamina, ele pode ter menos receptor ou menor afinidade. Tem alguma coisa que não deixa essa dopamina funcionar muito bem. Aí ele tem uma expectativa de prazer maior. Chega lá no vamos ver, ele não consegue essa expectativa como uma pessoa que come um pedacinho, estou satisfeito. Não, ele já tem uma tendência aí até o final. Ele precisa de mais do estímulo para ter o mesmo prazer. E uma terceira coisa, quando a gente está numa situação de ameaça, a gente tem que... Isso é uma coisa assim, para sobrevivência. A gente tem que parar aquela situação do prazer, porque eu preciso manter minha vida. Então, eu tô lá fazendo minha refeição, mas se tem uma onça vindo, eu tenho que... tem que parar de comer, que eu tenho que correr da onça, vamos dizer assim. E a gente sabe que não dá para comer demais, eu não posso comer uma coisa que vai me fazer mal, porque eu vou ficar doente. Apesar de saber disso, o obeso, ele não consegue parar. Ele tem uma dificuldade de parar, mesmo sabendo que tem uma coisa que ameaça ali. Então, brincar juntar a fome com a vontade de comer. Então, é mais difícil para a pessoa obesa conseguir resistir àquela tentação e para ele sentir o mesmo prazer que uma pessoa não obesa consegue com um quadradinho. Não, ele não consegue um quadradinho, ele vai o chocolate inteiro. Claro que isso a gente... não quer dizer que todos os obesos sejam assim, mas estatisticamente comparando obesos e não obesos, os obesos têm esse sistema de recompensa um pouco diferente das pessoas não obesas. Então, tem uma dificuldade maior de parar, tem entre aspas, uma fissura maior pelo alimento ali. Não alcança saciedade com facilidade, né? Então, você já nasce com essa predisposição de ter esse seu sistema de recompensa com um funcionamento um pouco diferente. Agora, que interessante, se você aumenta de peso, se você come muita gordura saturada, você modifica também o seu sistema de recompensa. E fica aquele ciclo vicioso. Então, a melhor coisa para a obesidade é não chegue na obesidade. Você está engordando, está no sobrepeso, volta. Porque o obeso, voltar a ter um peso normal, é muito difícil. Até volta, mas aí ele tem a tendência de ganhar de novo. É uma doença ingrata. É ingrata. Porque a gente eu falo assim que a gente tem que tomar cuidado com a neuroplasticidade, porque ela pode fazer a gente aprender coisas negativas, mas também ela pode ser usada para que a gente consolide bons hábitos e tenha um bom aprendizado para até ter um hábito de vida saudável, no caso para evitar a obesidade, né? Eu estava lendo também a respeito da leptina. Eu achei interessante que, às vezes, a administração dela, não sei se só a nível laboratorial, experimental, ela consegue reverter algumas dessas alterações no sistema nervoso central, entendeu? Até melhora a cognição através da modulação hipocampal. Isso aí é algo muito experimental, assim, você vê na prática, ou já tem medicamentos nesse sentido que fazem... Tem a leptina, mas só serve para um tipozinho de obesidade. A leptina foi descoberta nos anos 90, final dos anos 90, e foi aquele negócio. Nossa, a cura da obesidade. Aí descobrimos o hormônio que dá saciedade. Aí, fazer, tirar os ratinhos lá, tirava a leptina total. Na hora que você dava a leptina, funcionava aquela beleza. Só que o obeso, que a gente fala que tem obesidade exógena, aquela 90, 95% dos obesos, que é esse que tem toda essa multifatorial, ele tem resistência à ação da leptina. Então, você dá mais leptina, não adianta, não tem efeito. Agora, tem pessoas que têm a doença, tem obesidade, todas têm influência genética, então esse termo não é nem muito sério, mas obesidade genética por mutação do gene da leptina ou do gene do receptor da leptina, aí você consertar esse defeitozinho ali
vai resolver. Então, se ele não produz leptina, ou ele produz a leptina que não funciona, você dá a leptina e funciona. Só para esses casos, que são assim, bem raros, são poucos casos descritos no mundo. Legal. Então, Só, deixa eu se fazer uma alguém pergunta, por tivesse exemplo, jeito, assim, na soubesse sua... por que que isso acontece, como que tira isso? Ah, alguém, umas pessoas já perguntaram, tô vendo aqui. Então, essa resistência à insulina, essa resistência à leptina são terríveis. Para resistência à insulina, a gente tem vários medicamentos, né? Se você achar alguma pergunta interessante aqui, eu estou vendo bastante comentário, tudo, mas pergunta mesmo, eu vi só uma a respeito da fome emocional. Acho que a gente explicou muito, assim, todas as questões emocionais, todo o sistema límbico do cérebro, ele está entranhado de conexões ali, junto com o diencéfalo, que é onde está o hipotálamo. Então, há total correlação. Hoje em dia a gente não consegue diferenciar mais um cérebro emocional de um cérebro do sistema autônomo ali, por exemplo, central. Então, está tudo conectado, né? Esse sistema de motivação, com certeza, as emoções são influenciadas e influenciam o comportamento alimentar, não há dúvida, né? Vamos ver se tem alguma outra pergunta. Se você também enxergar alguma pergunta aqui interessante, você pode O meu eu falar, vejo bem tá? pouquinho, só passa e já vai para cima, assim. Tá. Eu Outra vejo coisa bem também pouquinho. importante, não sei se você vê muito na sua prática, é assim, a questão da impulsividade. Eu até publiquei um artigo lá no meu cérebro recentemente falando sobre a impulsividade na alimentação. Você vê na prática assim, o comportamento, a questão da psicoterapia, os benefícios que ela tem nessa questão do comportamento alimentar, se é uma coisa que você indica de rotina, como é que você tem visto isso? Nossa, indico de rotina mesmo. Muito difícil um adolescente, uma criança obesa que a gente não tenha que tratar junto a parte emocional e tratar junto a família. Geralmente não é a terapia só da criança, mas a família junto, a família tem que mudar o estilo de vida da família, o exemplo dos pais e se a criança ou adolescente está sendo responsável por ele ter acesso àquele tanto de guloseima, tem alguma coisa errada. Não era para ter, né? Quem tem que fazer compras e manter a despesa saudável são os pais. Então, é multifatorial e na adolescência e infância tem a questão familiar sempre, com certeza. Com certeza mesmo. A gente até tem uma situação chamada síndrome da recompensa deficiente. Reward Deficiency Syndrome. Tem uns trem que eu feio quando a gente passa para o português, né? Então, são situações que você tem menor funcionamento de dopamina. Pode ser por ter nascido com uma genética que você tem menos receptores DRD2 no sistema de recompensa, ou você tem receptores que não funcionam tão bem, ou tem medicamentos que alteram a dopamina. Então, se você não tem a função da dopamina legal, você vai ter uma série de comportamentos ali. E tá, obesidade, alcoolismo, hiperatividade com impulsividade em várias coisas. E a impulsividade com o alimento, você faz aquele transtorno de comer compulsivo, ou binge eating, que às vezes a pessoa consegue, numa sentada, assim, num ataque de descontrole, comer muito, tipo 4.000 calorias de uma vez. E depois bate aquela ressaca moral, nossa, como que eu fiz isso? Como é que eu dei conta de fazer isso? E fica pior. Algumas vezes que faz comportamentos purgativos, né, ou de induzir vômito, laxantes, etc. Esses dias também eu publiquei no meu cérebro um artigo bem interessante que falava sobre a questão do ciclo circadiano, do hábito de sono e da questão da impulsividade alimentar, da alimentação ruim, né? Então, assim, as pessoas que sofrem mais de insônia, que não têm um sono tão regular, elas têm uma tendência a resistir menos a alimentos que são muito açucarados, muito doces ou muito gordurosos, né? Até no outro dia, depois do cansaço. Talvez porque isso afeta justamente a zona de controle, que é o córtex pré-frontal, principalmente ali na zona orbitofrontal, que modula essa região, vamos colocar mais primitiva do cérebro, entre aspas, que é a região hipotalâmica, a região dos centros do prazer ali. Então, quando a gente fica muito privado do sono, essa região cortical mais neocortical, mais nova, ela fica mais difícil de trabalhar, não consegue trabalhar bem e inibe menos comportamentos viciosos ou ruins para o nosso organismo, né? É bem interessante. Muito legal você ter lembrado essa questão do sono, que o sono tem tudo a ver com saúde em geral, com regulação de peso também. Então, as pessoas que trabalham em turnos, que o sono fica meio bagunçado,
mesmo que elas não estejam obesas, elas têm mais resistência insulínica, elas ao longo prazo têm tendência de engordar mais. Crianças e adolescentes, principalmente, adoram trocar o dia pela noite. Aí fica no celular, computador, essa televisão nova, que é fininha. Toda essa parafernália tecnológica tem esse comprimento de luz que vai lá, via olho, atrapalhar a produção do hormônio do sono, da melatonina. Então, você não tem o ritmo circadiano de uma série de hormônios importantes. Então, eu falo 1000 vezes, eu tenho no meu consultório a receita que eu mais faço é de vida saudável, tá lá. Uma delas é dormir entre 9 e 10 horas, que é o ideal para criança. Então, você vai com esse fato de não respeitar o ciclo do escuro, claro, e tá comendo no momento que era para estar escuro, você bagunça o seu hormônio de crescimento, o GH, bagunça a secreção também do cortisol, e aí vira um rolo danado. Lembrando que o GH não é só para crescer, ele ganhou esse nome porque foi descoberta essa primeira função dele, é muito importante, mas ele é falsamente chamado erroneamente de hormônio da juventude, mas tem muitas ações importantes no corpo. Se você fica sem o GH fazendo o seu ciclo, e outra, ele só age direito quando você está no sono profundo. Então, você vai ter uma série de malefícios e mais ainda doença cardiovascular. Isso a gente vê muito em adolescente, vê muito. Você bota o menino para dormir direito, ele volta a crescer e melhora a sensibilidade à insulina. Dá aquela bronca danada, faz 3 meses, faz o exame de novo, sem dar remédio. O remédio é dormir direito, comer direito, fazer exercício. Tira com a mão. Impressionante. A melatonina, ela funciona como praticamente um imunomodulador também, né? A gente viu em alguns estudos. Eu vi um estudo muito interessante, não foi um estudo um pouco mais antigo, que ele falava sobre o aumento da incidência de câncer de mama em algumas mulheres que estavam que trocaram o turno, que trabalhavam durante a noite e dormiam durante o dia e não eram expostas à luz natural, à luz solar, né? E aí elas tinham a taxa de melatonina reduzida. Foi um estudo, depois eu até preciso fazer um levantamento sobre isso, achei bastante interessante, mas mostrando que o ritmo circadiano, o ciclo, né, baseado na produção de melatonina, influencia várias outros aspectos endócrinos do organismo e com certeza tem relação com a obesidade, igual você comentou. Com certeza. Já tá bem comprovado. A gente não sabe todos os mecanismos fisiopatológicos, mas tem tanta coisa mostrando aí de inflamação, de desregulação de outros hormônios. E nos estudos só de epidemiologia, está bem comprovado. E a gente está vivendo uma epidemia de adolescentes, adultos também, né? Nós também. Que a gente se induz insônia de tanta parafernália de luz nesse momento. Quer dizer, se a gente morasse na fazenda, antigamente, da pré-história, esse horário já escureceu, já tem 2 horas e meia, 3 horas, a gente já ia estar dormindo. A gente não resiste, legal, né? É muito bom. Eu vi um outro artigo também muito interessante. Você falou agora na obesidade de meia-idade, né? Pessoas mais jovens aí. E um estudo associou, falou que a obesidade nessa fase, nessa faixa etária, diminui a expectativa de vida em 4 a 7 anos. Um estudo mais ou menos uns 10 anos atrás. Assim, isso não deve ter bastante variedade, mas mostrando o tanto que repercute na qualidade de vida e na expectativa de vida das pessoas, né? Então, é algo sério para se tratar, porque pode tirar anos de vida aí preciosos da gente, né? Uma coisa tão simples, né? A gente tem que... É uma tentação, eu estava vendo as coisas aqui, uma tentação da gente ficar muito ligado a muita informação e essa luz artificial o tempo todo. Então, a gente tem que ter essa capacidade de dizer não a essas comodidades, porque isso vai repercutir. Então, um dia você teve uma festa, ficou a noite inteira, um dia outro, mas o nosso cotidiano, o que a gente faz no dia a dia, que conta muito lá na frente, né? Se a gente não trabalha em turnos, não precisa disso para sobreviver, a gente deve buscar ficar o mais, entre aspas, natureba possível. Nós fomos feitos para isso, né? Legal. De maneira geral, assim, do ponto de vista endócrino, assim, você poderia resumir que as 2 moléculas mais importantes, tem várias outras, eu estava lendo realmente, as mais importantes seriam a leptina e a insulina, que são a leptina que seria mais estudada aí nos últimos tempos, e a insulina que também a gente já conhece bastante, seriam as mais importantes
no ponto de vista da obesidade, né? A resistência a elas no organismo. A resistência crônica a elas. Bom, elas são as mais importantes no sentido de comunicar a adiposidade. Mas eu não posso deixar também de falar do GLP-1, que ele comunica aquela saciedade momentânea. Tanto é que um medicamento que funciona super bem, que é são os análogos do GLP-1. O Victoza, que é um nome comercial, que depois tem o Saxenda, já está até já está liberado para usar em crianças a partir de 10 anos, quando tem resistência insulínica. E é o que estão imitando aquilo que a gente tem naturalmente, funciona muito bem. Então, existem formas naturais da gente conseguir, nem todo mundo vai precisar de tomar medicações assim. Legal. Mas são as Eu vi algumas principais, sem dúvida. Legal. Eu vi algumas perguntas aqui, eu acho que assim, uma dica bem prática, assim, uma pessoa que tem obesidade ou sobrepeso e ela quer emagrecer, ou ela quer ter um estilo de vida saudável para começar. O que você indicaria para essa pessoa? Como é que ela deve começar, além de, claro, consultar os profissionais? Quais seriam os primeiros passos? Assim? Sim, claro. Para saber se medicamento, tal, isso aí é só após uma consulta, tudo. Mas uma coisa que a gente tem que fazer isso para qualquer um. Deixa a sua casa saudável. Se você tem ainda mais agora em quarentena, que ninguém está saindo de casa, não era para estar, né? Saindo a qualquer hora. Se não tem guloseimas, não tem aquela tentação ali facinho, a chance de você Disponibilidade, né? consumir é muito menor. Então, eu falo muito que os programas infantis, eles jogam muita propaganda de balinha, de chocolate, mas o adulto também sofre com essa tentação. Ou você está vendo a revista, deu aquela vontade de comer. Se tem, não vai achar que, eu vou guardar para comer quando vier a visita. Vai nada, vai acabar comendo sempre. Então, não tenha aquela tentação dentro de casa. Isso já é assim, meio caminho andado. Então, você vai ter em casa só as coisas saudáveis. Não é que você, mesmo que você seja assim radical dentro de casa, você não é ser radical. A gente tem festinha, tinha, né, agora, mas tem saidinhas, tem muitas opções de comer essa coisa diferente na rua. Come aquela porção na rua, comeu, acabou, pronto. Não leva para sua casa. É sua casa, seu santuário. Às vezes vai ficar louco. Ai, mas eu queria tanto comer um negócio, não tem. O que passou, no outro, nossa, que bom, não comi aquilo. Então, deixa a sua casa, assim, um santuário só de comida saudável. Já vai fazer uma boa diferença. E você tem que coloca suas metas por escrito. Então, vou comer essa coisa, entre aspas, errada, que a gente, as guloseimas em geral, não deixa proibido também, porque ele proibido fica ainda mais atiçado, mais gostoso. Mas coloca o dia tal. Então, todo sábado eu vou comer a minha coisinha errada, mas um pouco. Não precisa atolar o pé na jaca. Não resistiu, atolou? Tá bom, volta. É só voltar. Não é porque você errou uma vez, também já desisti. Calma, né? Isso tem essa resiliência. Isso a gente vai cultivando e vai aprendendo. Então, tira da frente essas tentações. Seja assim, seu melhor amigo e fala, vou praticar exercício físico, seja o que for. Você não faz nada, faz uma caminhadinha de 15, 20 minutos, faz agachamento, tem um monte de, agora essa quarentena tá difícil, mas tem um monte de tutorial na internet, com coisas de casa, você compra, você não tem nada em casa, não tem um pezinho, não tem nada. Você tem panela, você tem saco, você tem material de limpeza, você pode usar como peso. Então, fazer um pouco de exercício, pouco é melhor que nada, e vai aumentando. Se pro adulto, se você fizer 150 minutos por semana, é tão pouquinho, gente. Faz as contas aí. De uma atividade moderada, ou 75 minutos de uma atividade mais intensa, você já está protegendo o seu coração, você já está tendo benefício cardiovascular. Então, é fácil, né? E você, daqui a pouco, vai começar a gostar. Quando você começar a ativar aquele neurôniozinho que vai fazer a cascata, que vai chegar lá na dopamina e falar, opa, prazer, com exercício físico, aí sua vida vai mudar. Você vai fazer isso por prazer e vai fazendo cada vez mais. No começo, exercício físico é chato. Mas você vai porque você se dispôs a isso. Mas depois você vai começar a gostar. Agora, Entender, né, que as mudanças plásticas demoram um pouco para acontecer no cérebro, né? Para se tornar um hábito no sistema nervoso, tem que esperar um pouquinho, tem que persistir, né? mas com persistência vai. Essa da dispensa saudável, essa é importante.
De vez em quando no consultório vai lá, mas o pai, mas a avó fala, então chama aqui no retorno. Aquele que gosta de comprar o negócio errado é esse que tem que vir aqui. São Legal. coisas Bom, simples, mas assim, que podem fazer diferença. legal. Assim, eu acho que o intuito da live de hoje era justamente chamar a atenção para essa questão da obesidade, né, que é uma doença complexa, bastante complexa, inclusive ela tem um componente cerebral muito importante e estabelecido já pela ciência, né? Então, a gente até intitulou neurocomportamental, porque é justamente isso. Os hábitos que o cérebro vai aprendendo ao longo da vida, com o comportamento alimentar, que é um comportamento de sobrevivência crucial para, né, para o ser humano, para todos os animais. Então, modifica o cérebro e entender como o cérebro funciona é muito importante para lidar com a obesidade, evitar ela, que é um fator de risco para muitas e muitas doenças, né? Então, eu acho que esse é o caminho, ter sempre esse pensamento relacional sobre o organismo, sobre as coisas, né? E eu queria te agradecer, a gente está chegando aqui no finalzinho da nossa live já. Acho que foi muito, muito produtiva, muito bem legal. Rica, né? Bem, a gente falando bastante sobre essa questão hormonal e tudo. A obesidade, você, né, sabe muito melhor do que eu, é um tema muito extenso. Daria para falar vidas e vidas sobre o assunto, né? Do ponto de vista hormonal, imunológico, cerebral. Tá? Eu queria que você encerrasse, então, falasse um pouquinho mais sobre o tema aí para a gente se despedir. Então, eu que agradeço pelo convite, foi ótimo. Vamos marcar outras aí com outras coisas, né? A live fica gravada, se a gente terminar ela rapidinho, porque eles têm que ser tipo 50 minutos, não grava, então a gente tem que terminar agora mesmo. A gente vai deixar gravado, depois eu coloco no meu canal do YouTube também, vamos fazer outras. E não tem jeito de fugir de neuro, né, gente? Eu sou apaixonada em neuro também, que é onde integra tudo. Você deve fazer lives aí, eu vejo com profissionais, colegas de todas as áreas. De várias áreas. Mesmo, tem um monte de coisa, né? Tudo passa por ali. Muito fascinante esse tema. A gente vai deixar gravado, depois eu coloco também no YouTube. Mais pra frente a gente pode marcar outras aí de outros temas, outras coisas. Eu aprendi a gravar live agora, inclusive a de ontem eu também gravei. E depois eu vou disponibilizar ela nos outros canais aqui agora. Com certeza essa aqui também vai ficar gravada. Renata, muito obrigado, viu? E vamos combinar uma próxima vez aí pra gente falar de outros temas relacionados também. Vamos sim. Obrigada, pessoal. Foi ótimo. E até a próxima. Um abraço a todos, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.